leio a página ímpar e ele lê a página par. Legal. Então ele tá sempre de forma ativa lendo comigo, eu termino o capítulo, eu falo assim, o que esse capítulo falou? Ele trabalha a interpretação de texto. Falei, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Porque a gente trabalha aquele conhecimento de forma ativa. Aí tá bem legal o livro, ele tá gostando bastante. Isso é bem legal, essa que interação show. de pai e filho, né? Hoje em dia tem pouco, né? Não sei como é que é a vida de policial, mas se é tão puxada quanto de uma pessoa que trabalha ali suas 8, 10 horas por dia e chega em casa e não tem tempo pro filho, né? A sua rotina também é assim? Hoje eu trabalho no serviço de expediente, né? Apesar de vez em quando eu faço bico regularizado pela polícia, né? Às vezes eu vou até mais tarde. Mas quando você quer, é prioridade, você faz. Falou tudo, é prioridade, Você faz, você é tira o prioridade, tempo você pro seu faz. filho, sim. Você tem que ter, você não precisa dar muitas horas, mas há pouco tempo que você dê, que dê com qualidade. Com qualidade, tempo de Então, qualidade. por exemplo, hoje eu evito telas com o Dioguinho. A gente joga muito xadrez, por exemplo. O Dioguinho joga xadrez desde os 5 anos, porque eu faço coleção de xadrez. Jogos de tabuleiro, a gente joga Jogo da Vida. Recentemente ensinei ele a jogar War, ele adora War, adora, entendeu? E vai horas Jogo jogando é War. horas. E trabalha, e Monopoly. Porque Imobiliário, né? aprender a mexer com dinheiro. Exato. Então, exato. porque às vezes a gente fala assim, vou comprar tantas casas, terrenos, XYZ, mas eu explico pra ele, mas você tem fluxo de caixa? Aí você explica pra criança que ele precisa de dinheiro. Não adianta ele construir um hotel em determinado bairro se ele vai ficar sem dinheiro para dar uma volta no tabuleiro. Porque depois ele vai ter que hipotecar. É assim na vida, você precisa de fluxo de caixa para sobreviver. Sim. Imprevistos são previstos, você não sabe o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer e você vai precisar de dinheiro. Então você tem que estar sempre com um fluxo de caixa legal. Legal, pô, isso é muito bom. Não, exatamente. Muito bom. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a sua experiência, primeiramente na Inglaterra, né? Como é que foi? Quanto tempo você ficou? O que você aprendeu? O que você tirou de lição? A questão cultural? O que mais te encantou? Enfim. Cara, antes de eu sair do Brasil, os meus colegas sempre falavam assim, quando você for pro Brasil, quando você sair e voltar, você não vai querer mais ficar aqui. Eu achava que era balela. Mas uma coisa é você ir, bater o pé lá e voltar. Vamos supor que você andou a vida inteira com um carro aí. Legal, um City Zero aí. É um bom carro, um excelente carro. De repente te dão 6 meses de Ferrari. Quando você volta pro City... Não é mais tão bom assim. Gosto bom não retroage. Então, assim, eu senti muita diferença cultural. Quando eu fui, meu inglês não tava bom, tava bem básico. Eu tinha começado... Eu já fazia praticamente 1 ano de Kumon, né, de inglês, que a metodologia é excelente. Mas eu não tinha pouca conversação. É mais aumento de um arcabouço de vocabulário, né? E a experiência foi fenomenal. Assim, a cultura britânica... Acho que você foi pra lá também. É show de bola. É muito diferente. O pessoal é muito educado, muito assim. Eu fiquei 1 mês na Itália. O povo italiano é meio mal educado mesmo, mas o inglês é um lorde. O inglês é um lorde. Então, eu achei fenomenal. Principalmente Liverpool, né? Porque você ficou no norte da Inglaterra, assim como eu também. Eu pensei que você tinha ficado em Londres. Mas você ficou em Liverpool. Eu fiquei em Liverpool. As pessoas de Liverpool são extremamente educadas. Eu conversava com várias pessoas na rua por conta dessa facilidade de comunicação. O sotaque acaba sendo um grande desafio, né? Porque é muito diferente, mas Bastante. Eles como pessoas... Faz questão com uma bola na boca, né? Aqui na garganta você fala assim, putz, o que ele tá entendendo? O que ele tá falando? E às vezes parece que eles estão catarrando quando fala. Perdão, meus queridos. Amo vocês, de paixão. Mas eu até falo, né? O americano veio aqui na semana passada, e eu falei assim, cara, ao invés de eles falarem work, eles falam work. Né? O K tem que ser... Aí eu falei, mano, é doido. Né? Mas tudo isso compensa com a simpatia deles. E o intercâmbio, o que ele ajudou no seu inglês e o que você achou que você poderia ter aproveitado mais? Eu fechei o integral. Hoje, sabendo que o pouco que eu sei, né? Eu não teria fechado o integral. Fala isso. Porque você fica muito tempo na escola, você não pratica tanto, né? Porque você vai praticar no dia a dia lá na rua. E como eu fiquei praticamente período integral e ainda tinha que trabalhar no noturno, eu quase não passeava esse período. Só estudava na escola e voltava para minha residência. Hoje eu faria meio período, porque daí eu consigo fazer um período maior de meses, fazendo meio período, o resto do dia eu tô livre. Para praticar no dia a dia, na rua, você vai num pub ou algo do tipo. Exatamente. Passou pela sua cabeça morar fora, não necessariamente na Inglaterra, poder ser em outro país, digo até mesmo para a criação do Dioguinho, não é? Do Dioguinho,
Cara, sim. Sim, eu pretendo. Quando você é funcionário público, você pode pedir até 2 anos de licença sem vencimentos, né? Você mantém o cargo e fica afastado para fazer suas coisas particulares. Então, eu já tirei 1 ano, eu pretendo tirar mais 1 ano daqui uns 3, 4 anos. Estou me planejando para isso daí. Só que eu fui como estudante. Eu quero ir com algum visto de emprego. Sim. Entendeu? Porque girando pela quantidade de horas, porque lá você ganha por hora trabalhada. Pela quantidade de horas que eu trabalho aqui no Brasil, eu não passo fome nem a pau. Sim. Entendeu? Sim. Tem dia que eu trabalho 18 horas aqui. Nossa. Sim. Ainda mais por todo o conhecimento que você tem também, né? Então vai o tanto de tempo que você tem para trabalhar a liberdade juntamente com a expertise que você tem para se virar num país, né? Que não é da sua cultura, que você não conhece. E o que você falou com relação a intercâmbio, né, não fechar o integral. Na hora que você falou integral, eu falei, eu quero falar isso não só pra ele, mas pra audiência, pra você que tá assistindo a gente. Vai fechar o intercâmbio, não fecha muitas horas. Eu sempre falo pros alunos, né, tem aluno que fala assim, professor, quero entrar na sua mentoria, quero uma particularidade, porque a gente tem um curso de inglês, né, e tem uma coisa mais particular. Não, quero ter 3, 4 aulas na semana. Eu falo assim, não, calma. Eu tô aqui pra te guiar. A maior parte do resultado vai ser você seguindo as coisas que eu estou te guiando para fazer. Então, quanto mais tempo você ficar dentro da sala de aula, sem falar que o professor ele fala de um tom professoral, sem querer, a gente é instruído para isso, a gente tem que fazer isso para conseguir falar com um público maior, né? Então a gente tem que falar de um modo mais pedagógico. Então, o professor falando dentro da sala de aula lá em Liverpool, não era igual o cara que saiu ali para comprar pão. Não. Eram 2 ingleses totalmente diferentes. Sendo que no meu primeiro dia lá, né, eu estava com... eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu estava com 2 italianas e um chileno. E eu. A gente teve ali a primeira aula, a aula inaugural, todo mundo animado. E aí, eles falaram, pô, gostei bastante dessa aula. Eu falei, achei que faltou alguma coisa. Aí eles, como assim? Eu falei, isso daqui que a gente teve não é inglês de verdade. Foram dicas, mas não é inglês de verdade. Aí ele, como assim? Falou, você quer saber o que é inglês de verdade? Vamos atravessar a rua e vamos perguntar para aquele casal onde fica a farmácia. Aí eles, mas eu tenho vergonha. Eu falei, não, só vem comigo. Vamos atravessar a rua, eu pergunto. A gente atravessou a rua, eu perguntei. E aí, na hora que eles começaram a responder, aí todo mundo ficou assim. Dá uma travada. Aí eu falei, isso é inglês de verdade. E aí, a partir desse dia, eu já tinha o turno meio período, né? Troquei porque eu estudava à tarde e comecei a estudar de manhã. E além disso, eu também comecei à tarde conversar mais com as pessoas na rua, pedir dica. Eu tava escrevendo um diário sobre a minha estadia lá na Inglaterra. Já abri, eu tava no Starbucks, abri meu diário e falei, moço, tô procurando uma palavra aqui pra dizer tal coisa, podia me ajudar? Então saí falando com as pessoas. Minhas fotos do intercâmbio ficaram horríveis, porque eu não fazia passeio com ninguém, eu sempre passeava sozinho. Mas assim, no tempo que você, agora voltando pra você, o tempo que você tinha livre lá, que era mais de final de semana, então, né? Você conseguia aproveitar, fazer algum passeio, conversar com os nativos? Sim, mas eu fazia a parte turística, né? Eu era mais turista nos finais de semana. Né? Então, eu fui pra Londres, eu aluguei um carro um período também. Quando eu fui pra Itália, fui pra Suíça, né? Então, era a parte mais turística. Mas o inglês foi mais importante pra mim na Itália, isso é importante, do que na Inglaterra. Caraca! Porque a concepção que você tem aqui no Brasil é de que o mundo fala inglês. Mas nem todo mundo fala inglês. Eu achava que na Europa inteira todo mundo sabia inglês. Na Itália, não.